Olá, queridos, a paz do Senhor. É uma alegria estar aqui novamente com cada um de vocês, para nós compartilharmos a obra do Senhor, da palavra dele, de tudo aquilo que ele tem falado aos nossos corações, amém? Deus sempre tem algo novo, especial, para dizer às nossas vidas, aos nossos corações, pela sua obra, por amor à sua vontade, aquilo que ele tem a realizar aos nossos corações, amém? Vamos então para o capítulo de número 6. Nós estamos iniciando hoje o capítulo de número 6 e é um prazer, é uma alegria para mim estar aqui novamente com todos vocês, amém? Vamos lá. Diz assim: pelo que, deixando os ensinamentos elementares da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Nós vemos aqui um capítulo muito interessante no livro de Hebreus e um ponto em altura espiritual escrito pelo Espírito Santo muito relevante nas Escrituras para tanto os hebreus como para nós, os escolhidos e chamados por Deus, né? Relembrando um pouquinho o capítulo anterior, nós vamos verificar de que o Espírito Santo vem falando sobre alimento sólido, sobre interpretação dos sentidos, a forma de falar, a forma de ouvir, a forma de ver, né? A forma de interpretar, de se aperceber, de sentir, de receber, né? E de expressar toda a palavra de Deus. Há várias formas do ser humano interpretar e traduzir a palavra de Deus. E ali o Espírito Santo estava falando sobre isso exatamente para os hebreus, sobre traduzir e interpretar as Escrituras de forma apenas lógica e natural, religiosamente falando, de formas naturais, limitadas na visão material, e interpretar as Escrituras de uma forma agora mais aprofundada, de uma forma mais relevante, uma forma mais enraizada, com os sentidos do poder de Deus, os sentidos das realizações de Deus, das Escrituras, mais abrangente, um significado ainda maior daquilo que Deus tem a realizar na vida do seu povo, na vida dos seus escolhidos, né? E vemos aqui então uma preocupação e interesse do Espírito Santo ainda maior, de trazer para o povo de Israel, para os hebreus, realmente o significado da pessoa, da essência de Jesus e de o que é o significado geral da comunhão entre nós, o homem, o ser humano e Deus. Então vemos aqui de que o Espírito Santo se empenha exatamente, especificamente para o povo hebreu em explicar fundamentos tanto da religião como fundamentos espirituais da consideração que Deus tem em respeito ao que ele vê da comunhão entre Deus e os homens. Então nós vemos aqui de que é exatamente num ponto, materialmente falando, que Israel, quando foi escrito esse livro, o povo hebreu estava em dificuldades de crença, em dificuldades para crer. Alguns criam em Cristo Jesus, outros não criam exatamente em Cristo Jesus. Alguns se entregaram para a salvação, alguns receberam Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Nós vamos ver aqui como foi essa experiência de receber o Evangelho, como é receber o Evangelho que realmente o povo hebreu recebeu. Mas então, depois que eles receberam o Evangelho, a história nos conta de que eles estavam com a fé um tanto abalada, ou seja, o conhecimento deles estava abalado, misto, e fez com que a fé deles fosse abalada a ponto deles quererem voltar para trás, voltar para os ensinamentos de Moisés, considerar o sacerdotismo tradicional e natural que Moisés trouxe, né? Não que Deus desconsidera o que ele mesmo fez através de Moisés, Deus não desconsidera o que ele fez, mas Deus aqui estava trazendo
um novo e vivo caminho, uma nova e viva obra. Então nós vemos de que Deus estava trazendo uma interpretação mais aprofundada da realização espiritual e de todo mundo invisível, qual Deus agiu em favor da salvação do interior humano. E que Israel precisava conhecer ainda mais a profundidade desse trabalho espiritual que Deus fez pelo homem e que Deus resgatou o ser humano em si. E que Israel mantinha essa distância entre Deus e ele mesmo, o qual essa distância Deus estava abolindo. Deus estava retirando toda a distância entre ele mesmo e o interior humano para que a obra fosse completa. Então Deus estava trazendo uma interpretação muito mais elevada, maior do que aquilo que se pudesse pensar, né? E o povo estava dividido. O povo não sabia se permanecia crendo em Cristo, mesmo que já haviam se entregado a Cristo, ou se eles voltavam para a lei de Moisés. Então o escritor começa no capítulo 6 a dizer sobre os perigos espirituais, né? Quais são os perigos espirituais? São experiências e atitudes que se cometem depois de ouvir-se a verdade, depois de experimentar a verdade, depois de viver a verdade das Escrituras Sagradas. Quais são as atitudes que nós tomamos? Quais são os caminhos que nós nos direcionamos depois de ouvir aquilo que realmente foi essencial da parte de Deus? O povo hebreu estava ouvindo o que era essencial da parte de Deus. Nós vemos no capítulo 6 que o povo estava recebendo já a nova aliança em Cristo Jesus, mas então eles começam a se apartar, a esfriar-se na fé. E por causa desse esfriamento, eles estavam agora então correndo perigos espirituais. Vamos então para o capítulo 6, verso 1. Diz assim: pelo que, deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus. E o ensino sobre os batismos, verso 2, imposição de mãos, e sobre a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Verso 3, e isto faremos se Deus o permitir. Então o Espírito Santo se empenha para trazer uma nova palavra mais aprofundada para o povo que estava ali em dúvida, em dificuldade em sua direção, né? E vemos então que o versículo começa a dizer: pelo que, deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo. Será que o escritor está dizendo para deixar o que Cristo disse? Deixar o que Cristo falou? Não, não é exatamente isso que o escritor está dizendo. O escritor está falando sobre ir além, não permanecer apenas na interpretação básica, numa interpretação de ensino elementar, ou seja, os princípios apenas do que é a salvação em Cristo. Israel aqui recebeu os princípios elementares, os ensinamentos básicos, que nós vamos ver aqui quais são, e a gente percebe de que Israel mantinha, o povo hebreu que tinha recebido Cristo como Salvador, estava mantendo um conhecimento, só que apenas limitado. Porque eles começaram a olhar para trás. Eles começaram a pensar em Moisés, nas instruções de Moisés. Então eles começaram a limitar o seu ensinamento. Aquilo que eles estavam recebendo do Espírito Santo, eles começaram a permanecer só apenas nos ensinamentos básicos, elementares. Então diz aqui que o escritor começa a despertar no povo hebreu e disse: olha, deixando os ensinamentos elementares da doutrina de Cristo, não apenas esses, mas prossigamos para a perfeição. Prossigamos para o que é maior, prossigamos para o que tem mais relevância para Deus. Deus tem mais a falar, Deus tem mais a instruir, Deus tem mais a realizar. Deus vai cumprir toda a sua palavra e fazer muito mais para seu povo escolhido e chamado por Deus, né? Não só o povo de Israel, o povo hebreu, mas todos aqueles que recebessem a Jesus como único e suficiente Salvador. E nós vemos aqui
de que o Espírito Santo começa a despertar e dizer: tem mais para seguir para a perfeição, tem mais para se interpretar e exercitar os sentidos em Cristo Jesus. E diz aqui, mas o versículo começa a nos mostrar que o escritor começa a explicar de que só podemos seguir para o aprofundamento do conhecimento de Deus se esses princípios básicos eles realmente são firmados. Se os princípios básicos eles não estão firmados, não tem como a interpretação ser genuína da parte de Deus para que nós venhamos entender. Deus pode até nos ensinar, mas o interior humano, os sentidos humanos, para entender detalhadamente, adequadamente, conforme é o sentido da palavra que Deus está enviando, é que o interior humano tem dificuldade. Então nós vemos aqui de que o final do capítulo 5 fala sobre nós termos os sentidos exercitados, ou seja, o interior humano ser preparado para receber o que o Espírito Santo está falando a nível de compreensão realmente. E aqui o escritor começa a dizer: olha, a gente só pode prosseguir no conhecimento de Cristo Jesus genuíno se os nossos sentidos forem exercitados. E isso só pode acontecer se antes nós não abandonarmos toda a instrução básica, os princípios elementares. Tudo que foi ensinado de instrução básica em Cristo Jesus. Então, quais são essas instruções básicas? Então, o escritor começa a falar: não lançando, é o mesmo aqui como não esquecendo, né? Nós podemos entender melhor. Não esquecendo de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. Então, o primeiro ensinamento básico para receber a Cristo e estar fundamentado em Cristo é arrepender-se de obras mortas. Tem que se arrepender. E o arrependimento não é uma obra emocional, não é uma expressão sentimental, não é uma obra de mente. Ela é uma obra de espírito, ela é uma obra de arrepender-se das atitudes, arrepender-se do fruto das atitudes. É uma ação, né? E diz aqui, o primeiro ensinamento elementar, a primeira base em Cristo, arrependimento de obras mortas. A segunda base, e da fé em Deus. Nós vamos parar um pouquinho para nós estudarmos esses dois tópicos do primeiro versículo sobre os dois princípios básicos da fé em Deus, elementar. E nós vemos aqui do que é essas obras mortas que o capítulo 6, verso 1 começa nos dizendo. Obras mortas não são obras que foram enterradas na terra, materialmente falando, não. Obras mortas não significa o que para nós já passou, também não. Obras mortas significa, segundo aqui as Escrituras nos diz, a consideração que Deus tem a respeito de qualquer coisa. Quando Deus considera algo vivo, é vivo. Quando Deus considera algo considerável, é considerável. Quando Deus determina algo como obra morta, é uma obra morta, né? Porque Deus entende não apenas o que é aparente, como vivo ou morto, mas Deus entende o que é a essência do fruto. Se o fruto de algo que Deus considera será um fruto que finalizará com vida ou um fruto que finalizará com morte. Então nós vemos aqui de que o que Deus determina e anuncia, conta para nós que é morto, não trata-se da aparência morta ou viva, né? Deus não estava desconsiderando ali para os hebreus que Moisés era esquecido. Não, Moisés é alguém que realmente foi considerável para Deus, trazendo as instruções necessárias e iniciais. Mas aqui Deus estava dizendo que o fruto agora de Moisés, no tempo da nova aliança, já era um fruto que era de obras mortas. Por quê? Porque que Moisés, agora os frutos dele para hoje são diferentes em consideração? Porque Deus trouxe uma nova aliança. Deus considerou uma obra viva
a obra que está em Cristo Jesus na comunhão com Ele. Se alguém for a Deus através de Moisés hoje, trata-se de um fruto de obra morta. Mas Deus desprezou Moisés, esqueceu o que Moisés fez? Não. Deus considerou Moisés no tempo de fruto dele, quando era tempo dele frutificar. Hoje, o fruto de Moisés não é o mesmo. Por quê? Porque hoje quem dá o fruto para a salvação é a salvação em Cristo Jesus. Então, são obras mortas, o Espírito Santo estava dizendo para os hebreus. É uma atitude de pensamento morto voltar-se para Moisés, quando na verdade Deus estava trazendo para o povo de Israel uma obra viva, uma obra em Cristo, um sacerdote vivo e eterno. Então nós vemos aqui de que o escritor aos hebreus começou a dizer, olha, o primeiro princípio básico que vocês não podem esquecer, e que para aprofundar o aperfeiçoamento vocês têm que estar firmados nesses princípios, é arrepender-se de obras mortas. Tudo que é morto, tudo que o seu fruto será morto, prejudicial à comunhão, às considerações que Deus tem, esqueça, lance fora, arrependa-se de obras mortas. Era o que o escritor estava relembrando, esses primeiros ensinamentos dos fundamentos em Cristo Jesus, as obras elementares para a firmeza espiritual, é como alicerces básicos espiritualmente falando, né? E vemos então que o escritor fala a respeito disso, a respeito de não esquecer do arrependimento, né? Para a salvação em Cristo Jesus, para manter-se como ovelha do Senhor e Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, as obras mortas elas devem ser lançadas, né? Devem ser apartadas de nós. E diz aqui, e da fé em Deus. O segundo fundamento que nós vemos aqui no versículo 1, sobre a base das instruções em Cristo, a fé em Deus. O Espírito de Deus, através do escritor aos hebreus, estava começando a dizer e a trazer para o povo de Israel de que a fé, a comunhão, ou seja, a união, né, entre Deus e o ser humano, entre Deus e o homem, é uma fé única, é uma fé em Deus. É um plano direto, é um plano estabelecido em acesso máximo. Então, o escritor aos hebreus está dizendo, olha, não esqueçam de arrepender-se das obras mortas e de manter-se na fé em Deus. Ou seja, em todo ser ligado a Deus. Então que nós possamos, né, meus queridos, neste dia, trazer esse versículo também para os dias de hoje, porque o Espírito Santo ele fala conosco, né? Deixarmos as obras mortas, arrependermos daquelas obras mortas, de tudo aquilo que nós sabemos que é apenas de sentido, de frutos carnais, obras que só se limitam a realizações apenas carnais, obras que talvez nem Deus possa estar nos apoiando, nem Deus possa estar considerando e acompanhando em bênção, em proteção, em saúde, em vitória para as nossas vidas. Por quê? Porque são obras mortas. E Deus quer nos trazer para a vida, não só espiritualmente pela palavra da bondade de Deus, mas pelas obras que nós nos envolvemos, pelas atitudes que nós realizamos, né? Que obras que as nossas mãos, os nossos dias, os nossos sentidos, eles atuam sobre a existência da vida. Então que nós possamos estar em obras vivas, obras de frutos vivos, atitudes sempre como sementes que frutificarão em resultado. Mas que tipo de resultado? Resultado que trarão vida. Vida para o nosso futuro, vida para a nossa família, vida para a nossa casa, vida para o nosso povo, vida para aqueles que são escolhidos e chamados por Deus, vida para todos aqueles que Deus está estendendo as suas mãos e trazendo e chamando para a sua obra, para a sua salvação. Então que nós possamos nesse dia orar ao Senhor
né? E pedir a Ele que as nossas obras sejam sempre de vida, que nós possamos sempre atuar em vida e estar sempre na fé em Deus. Que tudo o nosso respeito, todas as circunstâncias, todas as áreas, todo o nosso ser esteja ligado com Deus, a ponto de não ter nada, absolutamente nada, que venha dizer se Deus não se faz presente neste momento, não. Que tudo Deus possa se fazer presente para a bênção, para a saúde, para a glória do seu nome, para a riqueza do seu poder e para a viva vida que Ele nos tem a cada dia, com obras de vida eternamente. Deus nos abençoe e até mais.